Eu não vejo o Raid. Ele está aí. Iniciando, então, retomando, né, a sessão de julgamento do dia 8, período da manhã. É o item 11 agora. André. Item 11, Roberto Martinho. Imposto de renda, pessoa física, exercício de 2005, ano calendário de 2004. De acordo com a descrição dos fatos, enquadramento legal, foi apurada a infração de omissão de rendimentos decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, recebido do Instituto Brasileiro de Turismo, com imposto de renda retido na fonte, referente ao processo que cita aqui o número do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Segundo o auditor fiscal, os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou pensão ou reforma recebidos por portador de moléstia grave são isentos do imposto de renda. Os demais rendimentos sujeitam-se à incidência na fonte e na declaração de ajuste anual. No recurso voluntário, o contribuinte se insurge contra a exigência fiscal, alegando, em síntese, ter isenção do imposto de renda em razão de ser portador de cardiopatia grave. Finaliza seu recurso, alegando estarem prescritos os débitos em questão e pugna pelo provimento do recurso. Então, partindo aqui para o voto. Então, o processo é referente ao ano calendário de 2004, e ele se insurge alegando a isenção por ser portador de moléstia grave. No que diz respeito à isenção alegada pelo contribuinte, pelo fato de ser portador de moléstia grave, o CARF editou a súmula 43, as súmulas 43 e 63 acerca da matéria, conforme os seguintes verbetes a seguir transcritos. Aí eu trago aqui, analisando a questão da isenção alegada, verifica-se que ao beneficiário recai o ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição, quais sejam serem os rendimentos recebidos por portador de moléstia grave provenientes de aposentadoria, reforma, reserva ou pensão, será a moléstia grave devidamente comprovada por laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Contribuinte junto aos autos do lado da Junta Médica Pericial da Gerência Regional de Administração do Rio de Janeiro, do Ministério da Fazenda, emitido em 28 de 2 de 2002, comprovando ser portador de cardiopatia grave, especificada pela Lei 7.713, no ano relacionado a fato gerador, que preenche todos os requisitos para a concessão da isenção. No entanto, não obstante ser o recorrente portador de cardiopatia grave, não comprovou que os rendimentos auferidos decorrem de aposentadoria, reforma, reserva, remunerada ou pensão, conforme determinado em lei. Assim, as condições cumulativas especificadas em lei para a fruição da isenção pleiteada pelo contribuinte não restaram cumpridas, devendo ser mantido o lançamento. Cabe ainda destacar que, durante o processo administrativo, permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional, senão há que falar em prescrição intercorrente no processo administrativo. Eu cito a súmula número 11 do CAF, e a conclusão ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro. Só um instante, que eu estou lendo aqui as razões recursais. Doutor André, aqui, de acordo com o seu relatório, o contribuinte teria apresentado documentos com as razões recursais e se insurgido contra a exigência fiscal, alegando em síntese ter isenção do imposto de renda em razão de ser portador de cardiopatia grave. Então, ele só estaria discutindo a questão da cardiopatia grave e teria trazido prova da cardiopatia grave.
Só que Certo. aqui a senhora está sustentando no sentido de que ele não fez prova de ser rendimentos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão. Uhum. Daí eu fui verificar aqui as razões recursais. E ele traz dois fundamentos, um primeiro e um segundo. O segundo é este, de que ele teria obtido, junto à Junta Médica Pericial, do Ministério da Fazenda, o laudo. Esse é o segundo. Mas tem um primeiro que diz aqui: os rendimentos em questão foram depositados à ordem da Justiça do Trabalho, pela mesma fonte pagadora de minha aposentadoria, ou seja, a Empresa Brasileira de Turismo, e refere-se exclusivamente a recursos financeiros não pagos na época própria. Então, ele está dizendo que foi pago pela fonte pagadora e dá a entender que seria de aposentadoria. Acho que talvez seria interessante modificar o relatório aqui, que dá a entender que ele não trouxe esse argumento nas razões recursais, e explicitar melhor como ele é enfrentado no voto. Sei, aqui no meu relatório, né? Porque o relatório aqui, quando ele fala, o contribuinte tomou ciência do acórdão via correio, Sim. e daí dá a impressão que ele só está discutindo a cardiopatia grave. Tá. Uhum. Mas no voto a senhora adentra ao outro fundamento dele, que é o primeiro argumento, que está lá na folha 61 do processo nas razões recursais. Uhum. Aí a senhora acaba enfrentando, dizendo que não há prova de se tratar de aposentadoria dele, né? Mas não enfrenta o argumento dele, dizendo que, como foi pago pela fonte pagadora, que pagava a aposentadoria aquele tempo, ele estaria dentro da hipótese de isenção. Tá. Eu teria que dizer que, na verdade, ao que parece, esses rendimentos se refeririam a período posterior, porque decorrem da ação judicial. E sendo ação judicial, ele teria que ter trazido documentos da ação judicial demonstrando que se referem a rendimentos que, quando devidos originalmente, já eram de aposentadoria, alguma coisa nesse sentido, ou complementação, enfim, tem que desenvolver alguma coisa. Porque, ao que parece, a DRJ foi nessa linha. Eu vou acrescentar esse aqui. E é interessante, a Justiça do Trabalho, a Embratur é seletista? Não sabia. Acho que de alguns órgãos atua também. Por que ela está aqui? Aqui no lançamento, notificação de lançamento, omissão de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, recebida do Instituto Brasileiro de Turismo. Às vezes ele foi contratado, deve ser cargo em comissão. Pode ser. Pode ser. A decisão, pelo que disse o fiscal, é da Justiça do Trabalho. Pronto, então é negar, né? Pinheiro. Vou negar provimento e a doutora André vai fazer esse acréscimo na mesma linha do acórdão da DRJ, já que eles não trouxeram nenhum outro documento, chegando na mesma conclusão. Eu acompanho. Acompanhe. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 12. Item 12. Sérgio Fernandes. Também imposto de renda, referente ao calendário de 2004.
omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Saúde e omissão de rendimentos recebidos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Unesco. No recurso voluntário, informa que só declarou os rendimentos informados através dos informes de rendimentos recebidos, afirma que entende que caberia o recolhimento do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos da Unesco, argumenta que os rendimentos do Ministério da Saúde se referem a valores recebidos a título de provisão de aposentadoria relativos a devoluções de descontos indevidos, aduz que sobre os rendimentos do Ministério da Saúde não cabe retenção, recolhimento do imposto de renda, em razão de ter contraído doença grave especificada em lei anti-isenção. Pugna pelo Para mim, a doutora Andréia travou. Ela travou, né? Eu também. Pensei, tá falhando o áudio dela, né? Eu vou tirar ela da reunião, porque talvez ela não tenha desconfiado ainda. Não consigo. Vou guardar um pouquinho. Presidente, a senhora gostaria que eu retirasse? Sim, expulsa ela da reunião, por favor. Ok, presidente. Ela está pedindo aqui, ó, admitir. Já admiti. Para todo mundo aparece a questão da admissão na Voltei. reunião? Voltou. Só não estou te vendo. Tá não? Não. Vocês estão ou sou só eu? Eu não vejo a Andréia, nem o Raíde, nem o Rodrigo. Não, a Aide e o Rodrigo estão aí, só a Andréia que não. Eu estou me vendo. Então, eu fecho tudo e volto de tento. Isso, sai e volta de novo. Tá. Talvez seja interessante o doutor Matheus sair e entrar para ver se ele volta a enxergar os demais, já que ele está É gravando. verdade. Tá bom, vou sair e vou entrar. Pronto, estão me vendo e ouvindo? Eu estou. Então, pode continuar, André. Tá. Então, os rendimentos recebidos de organismos internacionais, né, do Sérgio Fernandes. Conforme decisão proferida pela DRJ, o tipo de contrato descrito pelo impugnante refere-se, no caso do recorrente, né,
Refere-se àquele em que o prestador do serviço é admitido como consultor independente e não como membro do quadro de funcionários da Agência Nacional de Execução de Projetos ou do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Assim sendo, entendeu que, não sendo o contribuinte funcionário de carreira e membro da Unesco, não cabe a isenção do imposto de renda. Aí eu trago aqui aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, que, por ocasião do julgamento do recurso especial 1.306.393 do Direito Federal, ele firmou posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil, para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Trago aqui, transcrevo. Onde se destaca do repetitivo, a isenção do imposto de renda não alcança tão somente os rendimentos do trabalho de funcionários em sentido estrito, mas também contempla os prestadores de serviços específicos, sem vínculo emregativo, contratados no Brasil, na condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da atividade, conforme se destaca dos fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigmas submetido ao rito dos recursos repetitivos. Observa-se que o STJ considerou aplicável ao perito a regra isentiva dos funcionários da ONU por força do Acordo Básico de Assistência Técnica. Ressalte-se ainda que o parágrafo 2º do artigo 62 do anexo 2 do Regimento Interno determina que o entendimento judicial submetido ao rito dos recursos repetitivos deverá ser reproduzido no âmbito deste tribunal administrativo. Assim, deve ser reconhecido o direito à isenção no presente caso. E com relação à isenção de moléstia grave, eu trago aqui a súmula CARF número 43, súmula CARF número 63, né, trago os argumentos relacionados a esse tipo de isenção, e digo, o contribuinte junto aos autos, o documento é emitido pelo Ministério da Saúde, de folha 54, em que atesta que, com base no laudo da junta médica responsável por seu exame, datado de 29/10/2008, foi considerado como portador de neoplasia maligna, doença grave especificada pela Lei 7.713, com data de início da doença em 12/9/2000. Por ocasião do recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos os documentos de folhas 73 a 75, os quais reforçam o preenchimento dos requisitos para a isenção. Dessa forma, tendo em vista que o contribuinte comprovou a existência de moléstia grave à época dos fatos geradores, tem direito à isenção do imposto de renda, porque nesse caso aqui é só com relação a isso, a questão da moléstia grave. Né? Mas ele preenche os requisitos. Então, a minha conclusão, ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento. O acórdão da DRJ disse que não havia prova de que ele era aposentado. Nesse documento que ele traz... E a senhora não explicitou isso, dá a entender que estaria entre esses 73 a 75, mas é isso? Realmente não está aqui muito claro. Eu estou falando que ele trouxe nos autos esses documentos, quais reforçam o preenchimento dos requisitos, né? Mas eu posso acrescentar aqui. Esse documento de folha 73, vamos ver aqui, 73, ele fala, declaramos para os fins de prova, junto à Receita Federal, que os valores mencionados nos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte do ano calendário 2004, em nome do servidor Sérgio Fernandes de Rezende, emitido pelo Ministério da Saúde, se refere a proventos de aposentadoria do referido servidor. Na oportunidade, esclarecemos que o mesmo sofria o desconto de imposto de renda retido na fonte, posto que somente em 2008, em razão de perícia médica realizada, o servidor foi considerado isento do referido desconto, posto que se encontrava acometido de doença prevista em lei. Destaque-se ainda que a mencionada perícia retroagiu a setembro de 2000, data de constatação da doença.
Então, restou comprovado que o rendimento é de aposentadoria? A parte lá que ele recebeu do SUS? É SUS? É do Ministério da Saúde? da Saúde. Pois é, isso aí é rendimento de aposentadoria? Por esse documento aqui, é rendimento de aposentadoria. Mas você acrescentou isso aí no acórdão? Ficou parecendo que bastou a moléstia grave. Acrescentei aqui, por ocasião do recurso. É interessante, o comprovante, que está lá na folha, acho que é a 73. Não, é a 71. Não é nem nesse que a senhora cita. O comprovante está na folha 71, diz que é trabalho assalariado para o Ministério da Saúde. Porém, a declaração que consta daí sim da folha 73 diz que o comprovante ele foi emitido, porém refere-se como proventos de aposentadoria do referido servidor. Tem uma primeira declaração na folha 73 e tem uma segunda na folha 75. Tá. Dando a entender que seria proventos de aposentadoria. Ele faz uma leitura do comprovante anteriormente emitido. Mas veja, o comprovante são 52 mil. O valor relativo ao Ministério da Saúde foi só 5 mil, né? 5.308. Será que ele aposentou no meio do caminho? O comprovante é 52 mil. O rendimento total no ano calendário tributável 48. E a declaração fala que tudo por rendimento de aposentadoria? E por que o fiscal só glosou 5 mil? E o mais estranho aqui é que existem dois comprovantes, né, do Ministério da Saúde, mesmo CNPJ. Um diz que é 52 mil e outro diz que é 27 mil. Os dois são do mesmo ano? Os dois são do mesmo ano calendário. Ai, que coisa doida. É isso. E depois, a documentação que vem lá na declaração, ela fala, comprovante depois vindo na fonte, em nome do servidor emitidos, se referem aos proventos de aposentadoria do servidor. Ele fala no plural. A declaração, os comprovantes do ano calendário 2004. Será que ele está se referindo àqueles dois? Ele tinha mais de um vínculo com o Ministério da Saúde? Pode até ser, né? Isso. Antigamente podia ter. O fato é que aqui está comprovado, né? Que esse valor aqui é referente a rendimentos de aposentadoria e ele tem a moléstia grave. O fiscal só autuou 5.300. Foi. Ele colocou 85 mil como informado em DIF e declarado 79 mil. Aí omitido 5.300. Eu acho que esse 5.300 é relativo justamente à declaração que faz menção à folha 75. Trata justamente desses 5.308,35 centavos. Foi um equívoco lá na fonte pagadora também. Esses dois comprovantes da folha 71 é o que ele declarou como rendimento tributável. O informado em DIF foi 85 mil, então daí aparece a diferença como 532. Então, esses dois comprovantes aí não é nada a ver com o que a gente está julgando, porque isso aí não foi glosado, ele foi declarado. Certo? A questão é os 5 mil. Tá, então a declaração de folha 73 devem ser desses comprovantes de 71, da folha 71.
Não, A folha, tem uma declaração na folha 73. eu sei, mas por que que ela é desses comprovantes? Esses comprovantes da folha 71 são os que ele declarou como rendimento tributável. Mas aqui ela fala, ó, nos comprovantes de rendimentos pagos de retenção do imposto de renda do ano calendário. Ela está falando em comprovantes. Isso é a declaração da folha 73. Depois tem a declaração da folha 75, que aí é que fala dos 5.308,35. Ah. É porque ele aposentou em outubro, ó. O valor de outubro, peraí. Esclarecer. Aposentado em 98. Provento de aposentadoria, devolução de descontos indevidos. Bom, tá bom. Acho que essa é o que vale é a declaração de folha 75. Exato. Aqui no voto, doutor André, eu acho que faltou especificar que ele estava aposentado, né? Eu já coloquei aqui, Colocou aqui, né? quando, por ocasião do recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos os documentos de folha 71 e 73/75, os quais reforçam o preenchimento dos requisitos para isenção, visto que confirma que os valores recebidos são relativos a proventos de aposentadoria e ele é portador de moléstia grave à época dos fatos. Ótimo. Beleza. Pinheiro. Tá. Então, o provimento, no caso daí, vai ser total. É. Acompanha o relator. Matheus? Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade de votos, dar provimento. O item 13 foi retirado de pauta. Vamos dar uma continuidade aí. O item 14 vai ter acompanhamento do advogado, então ele não pode agora, tem que ser à tarde. Item 15, Matheus. Tem 15. Ali Saleh e o Youssef Said. Espólio. Quanto ao contribuinte mencionado, foi lavrado o auto de infração. Da ação fiscal restou a constatação da seguinte irregularidade: omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada. Enquadramento legal. Não se conformando com a exigência, o espólio de Ali Saleh e Youssef Said apresentou impugnação através de procurador legalmente habilitado, trazendo as seguintes alegações. A delegacia negou aos funcionários da empresa acesso aos livros contábeis. O espólio de Ali Saleh não pode apresentar a documentação solicitada através do termo de intimação fiscal, visto que o contador não tinha acesso. Após diversas tentativas, o senhor delegado responsável negou ao funcionário da empresa cópia integral do processo. Em vista disso, resta caracterizada a nulidade do auto de infração. No presente caso, houve um mandado de procedimento fiscal em nome do senhor Ali Saleh, tendo o auditor fiscal mencionado no relatório da ação fiscal que houve a ciência do contribuinte. Entretanto, a ciência do contribuinte não ocorreu, uma vez que o senhor Ali Saleh faleceu em 17/4/2005, não havendo cumprimento do disposto no artigo 10 do decreto. O mandado de intimação para ciência do procedimento fiscal foi expedido em nome do decujus, como se estivesse vivo. A nulidade quanto ao início do procedimento fiscal. Em 14/2/2006, o espólio de Ali Saleh informou nos autos falecimento do senhor Ali Saleh, informando que o senhor Jari Ali Saleh é o inventariante. As intimações constantes no referido auto de infração são nulas. Não há certeza e segurança de que o interessado teve ciência sobre todos os atos do processo administrativo. No caso em tela, em face da viagem do inventariante ao Oriente Médio, as intimações foram recebidas por funcionários da empresa, não tendo legitimidade para tal. Caso os representantes dessa delegacia entendam que se deve manter a presente atuação, que se admite, resta imperioso demonstrar que essa não pode subsistir, tendo em vista diversas ilegalidades da infração não atribuída, foi atribuída ao contribuinte, ao impugnante, bem como em relação aos encargos ilegalmente incidentes sobre imposto apurado, em que pese ser plenamente nulo. Os documentos carreados aos autos do presente processo administrativo demonstram o que efetivamente sucedeu, qual seja, Ali Saleh era o proprietário do estabelecimento comercial, dentro de suas atribuições estava de efetivar o câmbio dos valores recebidos
em pesos pela pessoa jurídica Ali Saleh, que é supermercado, que se situa, como se sabe, em zona fronteiriça por moeda brasileira, R$1, evitando o transporte físico dos valores, uma vez que não queria transitar com os valores em espécie. O senhor Ali Saleh depositava em sua conta corrente referidos valores e gastava com as despesas da empresa, conforme se comprova através de extratos bancários. A audifação há que ser instruído com veracidade das informações, e verificando serem essas completamente errôneas e inverídicas, como no caso em tela, é deveras equivocado e traduz em abuso de poder e lesividade ao contribuinte, atitude repelida pelo Estado Democrático de Direito. Curioso ressaltar que a lavratura do auto de fração foi baseada em valores constantes de status bancários, através de quebra de sigilo fiscal. Ademais, o espólio de Ali Saleh postou todos os esclarecimentos solicitados. A lei é clara na conceituação dos rendimentos. Os status bancários não podem realizar incidências tributárias, cita a súmula 182 do TFR. Menciona que a matéria debatida também já foi objeto de restrição legal, inserida no inciso 7º do artigo 9º do Decreto-Lei 2471. É dever da fiscalização aprofundar as suas investigações. É nulo o auto de fração impugnado, tendo visto que se baseou também em acréscimo patrimonial descoberto, que por óbvio não ocorreu. O contribuinte no ano calendário de 2001, exercício de 2002, apresentou declaração completa do imposto de renda. No entanto, demonstrativo de variação patrimonial apresentado pela fiscalização foi elaborado com base na receita mensal trimestral. A variação patrimonial com base na receita mensal trimestral descaracteriza o acréscimo patrimonial descoberto. Não há que se falar em acréscimo patrimonial descoberto. Também requer o afastamento da multa por entender confiscatório. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ por meio do acórdão de folhas 838, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente com a manutenção do crédito tributário exigido, é ver a ementa do julgado. Transcreva abaixo. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, transcrevendo ipsiliteris a sua impugnação, apenas abandonando o tópico referente à quebra de sigilo fiscal. Em seguida, os autos foram remetidos a este conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Não houve apresentação de contrarrazões. Juízo de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo. Admissibilidade contra suspensa. Tomo conhecimento. Preliminares e mérito. Tendo em vista que o recorrente transcreve em seu recurso ipsiliteris a sua impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do artigo 57 do regimento, com redação dada pela portaria, as razões de decidir da decisão de primeira instância com as quais concordo e mantenho sua integralidade para, ao final, apresentar considerações adicionais com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. Transcrevo aqui abaixo. Pois bem, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte desincumbida do ônus de demonstrar acusação fiscal, exceto que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento, exige a observância do artigo 142 do CTN, contudo, ao contrário do que é arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato foi devidamente motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam a conclusão contida na acusação fiscal. O lançamento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o artigo 142 do CTN, e ainda não vislumbra nulidade nas hipóteses dos autos, por ter sido lançado o tributo em face do senhor Ali Saleh, estando ausente o sufixo espólio, visto meramente formal, eis que não houve prejuízo ao sujeito passivo, uma vez que a autuação foi contestada em nome do espólio, demonstrando que o correto sujeito passivo compareceu aos autos e exerceu o seu direito de defesa e contraditório. Para além do exposto, eventuais omissões ou incorreções aferidas dos mandados de procedimento fiscal não têm um condão de comunar a nulidade do lançamento, se consta em ato obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional. Aqui já está simulado o nome deste conselho, entendimento segundo o qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive sem prévia intimação do direito passivo, no caso em que o físico dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, hipótese que não se verifica, no caso. Não há que se falar em contraditório na fase inquisitorial do procedimento. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. O auto de infração contém os elementos necessários de identificação dos fatos geradores. Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos e preenchido os pressupostos formais e materiais, não há que se falar em nulidade do lançamento. Em relação ao mérito, inicialmente, como frisar que a infração objeto da insurgência foi apurada com base legal no artigo 42, ali 9.430. Presume a existência de rendimento tributável, presunção esta relativa. Cito que a súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos não é aplicável à Lei 9.430, por ser anterior a esta lei. A comprovação da origem deve ser individualizada. Meras cópias dos extratos bancários não se constituem prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há comprovação individualizada da origem dos depósitos. A propósito, os extratos juntados já haviam sido apresentados e analisados pela autoridade fiscal na fase procedimental do lançamento, que pese as alegações do recorrente, tendo que não logrou êxito em comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos. O recorrente não combate os valores expressos na planilha constados pela autoridade lançadora. Em relação aos valores aos quais alega serem de pessoa jurídica, além de não comprovar o fato alegado, mediante estabelecimento de nexo causal entre os valores depositados e a documentação constada aos autos, a origem dos depósitos bancários não se comprova apenas a identificação formal do depositante, exigindo também a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte. Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser considerados rendimentos do sujeito passivo. Contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes ao objeto de autuação e não de forma genérica, como pretende o sujeito passivo. Deve ser aplicado o entendimento preconizado na súmula CAF 32, eis que o sujeito passivo não logrou o êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários pertenciam à pessoa jurídica. Nesse sentido, também não há que se falar em bitributação. Para obter êxito na sua tentativa, deveria combater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela fiscalização. O ato de provar não é o sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos sem a mínima preocupação relacionados um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária. A comprovação a que se refere-se à lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa depositante. Tendo que a documentação carregada aos autos é insuficiente. Para além do exposto, não há que se falar em infração decorrente de variação patrimonial com base na receita mensal trimestral, como delegado pelo recorrente, eis que, no caso dos autos, não existe lançamento relativo à variação patrimonial descoberta, mas, como visto, infração relativa à omissão de rendimentos originados por depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte regularmente intimado não comprovou a origem dos recursos utilizados nessas operações. O contribuinte pleiteia ainda o afastamento da multa de mora, por entender que não possui amparo legal, além de ser confiscatória, tendo também que não lhe assiste razão. A responsabilidade por infrações de legislação tributária independe da intenção do agente, ainda a constituição do crédito tributário, lei do auto de infração em nome do espólio, por irregularidades fiscais praticadas pelo decúdio, sujeita o espólio à multa de mora de 10% sobre o imposto apurado estabelecido no artigo 49 do decreto, tendo sido corretamente aplicada pela fiscalização. A propósito, para elucidar a questão, tem-se que a matéria já foi objeto de súmula no nome deste conselho, súmula CAF 113. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo cedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente desse crédito ser formalizado no meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. Sobre a alegação de confisco, súmula CAF 2. No tocante a Selic, súmula CAF 4. Destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano calendário de 2009 e até o presente momento o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em cessamento do direito de defesa, dilação do prazo, e que inclusive deveria ter sido apresentados quando da impugnação.
Então, eu estou conhecendo recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Pinheiro. Qual foi a data mesmo do falecimento, doutor Matheus? Eu só tenho uma dúvida, Matheus. Esses depósitos foram do contribuinte ou do espólio? Era do contribuinte. Era do contribuinte. Tem a súmula CAF, né? Qual? E fala da intimação do espólio para comprovar os depósitos bancários do falecido, né? Em procedimento do lançamento. Não, quem já foi intimado para poder apresentar os depósitos? Foi o falecido ou foi o... Ele já estava morto antes do início da ação fiscal? É isso? Deixa eu só lembrar que é um processo. Qual a data de falecimento? Eu quero começar por aí. Porque, a princípio, eu tinha entendido que os depósitos eram do próprio espólio. Depois eu estou entendendo que já não é do espólio, era do contribuinte. Deixa eu ver que eu posso ter me confundido. Porque o ano calendário é 2002. Pelo que eu entendi do lançamento. Em 14/2/2006, o espólio informou nos autos o falecimento do senhor Ali Saleh, informando que o senhor Jari Saleh é o inventariante. 14/2 é que foi a informação sobre o falecimento. Quando ele morreu? O ano calendário é 2001, não é 2002, não. Ele faleceu em 17/4/2005. É a súmula 120. Não é válida a intimação para comprovar a origem do depósito bancário quando dirigida ao espólio. Então, deixa eu ver. Relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular. Então, é isso que eu digo, por isso que é relevante ver a data de intimação e quando é que faleceu o titular. Ele faleceu em 17/4/2005. Qual que é o documento? Deixa eu só abrir o processo aqui. A certidão de óbito está onde? Tá, então o exercício é 2002. O mandado de procedimento fiscal, aqui a primeira página do volume 2, segunda página do caso, que é a primeira capa, ele é assinado, datado de 25 de julho de 2006, ou seja, posterior já. Então não pode intimar outro. Isso tudo, eu creio, assim, só lendo pelo relatório fiscal aqui, pela MPF, pelo que disse o doutor Matheus, que todo o procedimento se deu no espólio, né? Para comprovar os depósitos de cujos. É porque a informação que ele havia falecido veio em 14/2/2006. Ele faleceu em 17/4/2005. E aí a fiscalização intimou o senhor Ali. Só que ele já havia falecido. Então, olha só, é a súmula 120. Isso. Eu acho que eu acabei... Quando dirigido ao espólio, relativamente a fatos geradores ocorridos antes. Como ele morreu em 2005, fato gerador em 2002, não dá para pedir para o espólio para comprovar a origem dos depósitos. Na verdade, ele nem perguntou espólio, né? Perguntou a ele, mas ele já havia falecido. Então, aqui não caberia o lançamento por omissão, é isso? Porque a intimação não adianta, o cara já morreu. Se fosse fato igual o Raid colocou, se fosse depósito do próprio... não é de fato gerador anterior ao óbito, aí cabe intimar o espólio. Mas aqui não. Aqui eu entendo que não. Aqui eu acho que é a hipótese da súmula, né, Raid? Você também entendeu dessa forma? Sim, senhora.
ratiradores ocorridos antes do falecimento do titular. E quando ocorreu a fiscalização, o titular já tinha morrido. Então, perfeito. Eu faço esse ajuste aqui. Um voto enorme. Assim, aqueles lotes, né, com muitos processos. Né, mas aí, no caso, fica já dar provimento. Dá provimento, Não precisa falar mais nada. Sim. É dar provimento ao recurso voluntário. Não é Pela isso? súmula 120. Isso. Pinheiro. Qual que é o documento que documentou a morte aí? Onde é que o senhor extraiu essa informação? É do 17 de abril de 2005, né? Isso que eu queria saber. 44. Porque o relatório da fiscalização fala... Doutor 44. Olha, 44. 44. O próprio fiscal, ele fala, ele sabe que o contribuinte foi a óbito e mantém o procedimento em relação ao espólio. É que na época eles faziam, né? Que era feito à época. Ok, eu acho que não tem mais o que discutir. Vamos lá. Não, eu acompanho o relator dele. E cai integralmente, todo o lançamento versa sobre isso. Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Item 15, certo? Agora o 16. É a súmula 120, né? Só um minuto. Uhum. Com 16, Flávio Favano Júnior. Aqui também é omissão de rendimentos. Contribuinte, vou resumir, ele requer preliminarmente que seja colhida a preliminar de retroatividade e anterioridade das leis, declarado nulo o lançamento constituído crédito tributário pertinente aos anos calendário de 2000, 2001 e 2002, tendo em vista que o crédito tributário contestado teve sua origem na movimentação bancária do recorrente, ou se assim não entender, se acolha no mérito todas as razões de fato, direitos pendidas nessa exordial recursal, e se declara improcedência os valores mantidos dela, autoridade julgadora, por estar fundada em bases inconsistentes e insustentáveis, conforme provado. Se afasta a imputação dos juros moratórios incidentes calculados com base na taxa Selic, ou se mantido não incididos juros moratórios durante o trâmite do processo administrativo fiscal, desde a data da protocolização da impugnação até a decisão final, protesta finalmente pela produção de novos argumentos de fato, direito, provas admitidas, diligências e perícias, se necessário. Como conhecimento, recurso tempestivo, passo a examinar. Preliminar de retroatividade, preliminarmente o recorrente manifesta em conformidade com as conclusões do acórdão recorrido, sustentando que a Lei 10.174, de 2001, instituiu novos critérios de apuração de fiscalização, ampliando os poderes de fiscalização das autoridades administrativas, motivo pelo qual não poderia ter aplicação retroativa, contudo, entendo que não assiste razão recorrente. A questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601/314, com a repercussão geral reconhecida, fixando a tese de que o artigo 6º da Lei Complementar 105/2001 não ofende direito ao sigilo bancário e a Lei 10.174 não atrai a aplicação do princípio da retroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma. Então, afasto essa preliminar. No mérito, o contribuinte ele repisa em grande parte suas alegações, no sentido de que é improcedente o auto de infração no tocante à omissão, por não estar provada a suposta omissão de receita, e mais, por ter ficado evidenciado que ditos depósitos não tiveram qualquer reflexo na composição de seu patrimônio pessoal, se assim não entender,
que o suposto rendimento decorrente de depósito de origem não comprovada seja fixado no percentual de 20% a 25% do seu montante, pois, como provado, a maior parte dos recursos que transitaram pelas contas correntes e recorrentes se prestaram a cobrir custos das intervenções realizadas em seus clientes a título de despesas hospitalares, próteses mamárias e equipe médica. Incabível a imposição de multa de ofício e multa isolada sobre o mesmo fato gerador, incabível a imputação dos juros moratórios calculados com base na taxa Selic, bem como não deve haver sua incidência no período compreendido entre a data da interposição da impugnação e o julgamento do feito administrativo fiscal. Protesta, finalmente, com base no disposto na lei, pela produção de novos argumentos de fato de direito, provas admitidas, diligência e perícia necessários. Pois bem, inicialmente, como frisar que o auto de fração objeto da insurgência recursal foi apurado tendo como base legal o artigo 42, da Lei 9.430, cito aqui, com efeito a regra do artigo 42, presume a existência de rendimento tributável. Cito que a súmula 182 do extinto TFR não se aplica aos lançamentos efetuados com base na Lei 9.430, a comprovação da origem dos recursos também deve ser individualizada. Sobre a comprovação da origem de depósitos bancários, meras cópias dos extratos bancários, planilhas elaboradas pelo direito passivo e declarações firmadas por terceiros não se constituem prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições, tendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas são coincidentes com o entendimento deste relator acerca da questão discutida nos autos, que eu transcrevo. A propósito, o fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade. Em outras palavras, não há como estabelecer um nexo causal entre os valores depositados nas contas bancárias do contribuinte e a alegada atividade a qual alega desempenhar, e ainda que se comprove que o autuado exerce determinada atividade, para afastar a presunção legal, deve, de forma individualizada, comprovar as origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no sentido de causa desses depósitos. Ademais, consoante disposto do Código de Processo Civil, as declarações constantes de documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiros em relação ao signatário, quando, todavia, tiver declaração de ciência relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado. Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo que se refere a recursos, teriam apenas transitado pelas suas contas correntes e que se prestariam a cobrir custos das intervenções realizadas em seus clientes a título de despesas hospitalares, próteses mamárias e equipe médica. Se quer nos autos cópia do contrato de prestação de serviço, com a estipulação dos honorários médicos, documentação fiscal que ateste o valor das despesas hospitalares ou das próteses mamárias, nem mesmo os comprovantes de eventuais repasses para integrantes de equipe médica. Tudo isso em uma relação organizada e coordenada com os depósitos bancários, que se pretende comprovar o nexo causal. Não há dúvida no sentido de que os meros repasses financeiros não podem ser considerados rendimentos de sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos, não de forma genérica, como pretende o sujeito passivo ao pleitear que aqui eu transcrevo. Ademais, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. A comprovação da origem não satisfaz apenas com a identificação da pessoa formal, do depositante. No tocante a Selic, súmula CARF 4, em relação ao inconformismo recorrente no tocante a fluentes dos juros moratórios, entendo que o pleito não encontra amparo legal, pois somente o depósito montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência dos juros de mora, súmula CARF 5. Há questões de inconstitucionalidade e ilegalidade, cito a súmula CARF 2, sobre pedido de conversão de julgamento em diligência ou perícia, entendo desnecessário, pois se trata de ônus do próprio sujeito passivo. Da mesma forma, quando há pedido de juntar de novos documentos, o próprio decreto estabelece o prazo para tanto, e não cabe o recorrente se valer de diligência para apresentar provas não trazidas oportunamente. Mesmo assim, o recorrente apresentou o recurso em 2008 e até o presente momento não anexou qualquer documentação adicional aos autos.
Por fim, o recorrente alega a impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e multa isolada, eis que admitindo que de fato houve a falta de recolhimento do Carnê-Leão, é fato incontroverso que os mesmos rendimentos também foram objeto de lançamento de ofício. Isto é, houve aplicação de duas penalidades sobre a mesma base de cálculo. Sobre este ponto, tento que assiste razão recorrente, devendo ser aplicada ao caso concreto, o enunciado da súmula 147, qual transcrevo. Dessa forma, apenas a partir da vigência da medida provisória de 2007 é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento do Carnê-Leão, sem prejuízo da aplicação relativamente ao mesmo período da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto apurado no ajuste anual. Tendo visto que o presente lançamento diz respeito aos anos calendário de 2000, 2001 e 2002, cabe destacar que, em procedente aplicação da multa isolada do Carnê-Leão em conjunto com a multa de ofício, incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de rendimentos. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar preliminar no mérito dar-lhe parcial provimento, a fim de excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão, incidente sobre imposto de renda lançado decorrente de omissão de rendimentos. A multa isolada foi exclusiva dos rendimentos que foram omitidos, né? Não tem nenhum outro rendimento. Não. Sim, eu entendi pela visualização também demonstrativa que sim. Tá. Alguma pergunta a mais? Pinheiro. Bom, o meu processo aqui não está abrindo, agora está meio devagar. Mas com o esclarecimento do doutor Matheus, no sentido de que a multa tem a mesma base, é isolada, é de ofício, eu vou acompanhá-lo. Acompanho. Acompanho. Então, tem uma preliminar a ser rejeitada, né, Matheus? Isso. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar no mérito da provimento parcial recurso voluntário para excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de Carnê-Leão. Próximo, 17. Pinheiro. Só um instante que eu vou fazer a anotação na planilha. O 17 e o 16, ambos têm memoriais. Está disponível lá na pasta. E ambos esse processo não tem sustentação nem acompanhamento? Tá. Eles fizeram também um pedido, juntaram no e-processo. Veio uma solicitação de juntada para os dois. Não quer deixar para o outro período? É meio longo esses processos aqui. Vai adentrar uma... Dura mais que 45 minutos? Não sei. Não, pode fazer, qualquer coisa a gente paga. Então tá. Vamos lá. Então vamos começar pelo 17. Eu coloquei no processo juntando por linha. Embora não exista, eu fiz o despacho lá do termo de solicitação com ressalva, junte-se por linha. Ao 17, Otávio Daniel dos Santos. Então, é um imposto de renda, pessoa física no calendário 2005 por omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada. Então, o lançamento ele foi cientificado em 15/5/2009. Está se discutindo, aqui eu coloco na sequência os tópicos da impugnação. O julgamento ele foi convertido em diligência já pela DRJ para que se intimasse as pessoas jurídicas Otávio Daniel dos Santos, Madeireira Serra dos Pinhos, CV dos Santos, as três empresas a apresentar sua escrituração fiscal e contábil, livros caixa e diário, documentação a respaldá-la, a fim de se verificar se a receita consignada pelas empresas corresponderia aos débitos na conta corrente do autuado, bem como se verificar a titularidade da conta. Na informação fiscal, a autoridade relata que as empresas solicitaram prorrogação de prazo sem atender ao solicitado, não havendo requereram não havendo, dentre os documentos apresentados com a impugnação, um
único, só colocar em amarelo aqui para replicar no outro, senão era... O único você quer que comprove não ser do recorrente a real titularidade do depósito. Intimado do resultado da diligência, o recorrente não se manifestou. Eu transcrevo aqui a seguir as ementas do acórdão de impugnação. Ele é cientificado e o recorrente apresenta recurso alegando ilegitimidade passiva e ônus da prova, né, no sentido de que ele não era titular de fato da conta, uma vez que utilizava para facilitar a administração de recursos daquelas empresas, em que consta como sócio administrador. Por falta de diligência, a fiscalização não entrou nesse mérito, teria violado 142. Ele discorre mais algum, que eu resumo aí, vai tratar do artigo 42 novamente. Se a fiscalização tivesse diligenciado junto às pessoas jurídicas em que o recorrente atua como sócio ou gerente, aqui ele já acrescenta a qualidade de gerente, antes ele tinha dito que era só sócio, não teria autuado o recorrente, não sendo parte legítima o lançamento anônimo. Depósitos bancários, impossibilidade. Daí retoma essa questão de que o auditor não diligenciou, não teria obedecido devido ao processo legal, para prevalecer o abertimento, não haveria comprovação de nexo causal, vai falar da súmula TFR 182, jurisprudência do Conselho, o extrato não demonstra renda, devendo ser apenas ponto de partida, e assim vai. Novamente, discorre sobre interposição de pessoas, adentra num tópico de origem, né, no sentido de que a destinação de recursos estaria a envolver as empresas, movimentando recursos dela pelas suas contas. E daí ele traz uma série de documentos que ele cita, né, e que a DRJ não teria dado a importância que ele entende cabível. Seria o resumo geral da comprovação dos depósitos bancários, demonstrativo de comprovações, cópia de livro-razão, balancetes das empresas, mês a mês, resumo de caixa, resumo de cheques a receber, resumo de transferências eletrônicas de fundo, da mesma titularidade, contrato de mútuo, respectivo recibo, declarações de imposto de renda da pessoa física, do recorrente cônjuge, cópia das notas de compra, que demonstram destinação dos recursos depositados na conta. Daí, logo, em face do parágrafo 3º, inciso 1 do 42, não há receita omitida, as declarações do imposto de renda do recorrente cônjuge e a comprovação da origem dos depósitos, de tanto para o Otávio, de tanto para a Rita, que é a cônjuge, revelam a ausência de acréscimo patrimonial, apresenta ainda os livros diário e caixa das empresas, planilhas para melhor evidenciar os fatos, sendo clara a interposição de pessoas e a ausência de acréscimo patrimonial. Então, como a DRJ falou que não teria sido apresentado diário e caixa, só a razão, ele trouxe cópia com o recurso. Multa de ofício, Selic e requerimento genérico por provas. Esse é o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2010, o recurso interposto em 18/1/2011 é tempestivo. Preenchidos os recursos, tomo conhecimento. Preenchido requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento. Ilegitimidade passiva e ônus da prova. O recorrente sustenta a ilegitimidade passiva por não ser o titular de fato da conta corrente, tendo a fiscalização violado 142 do CTN ao efetuar o lançamento sem empreender diligências, e a decisão recorrida afastado a prova apresentada para comprovar a ilegitimidade somente em razão da falta dos livros diário e caixa das empresas. Diante disso, instrui o recurso com tais livros e com planilhas, para, somados aos livros-razão apresentados com a impugnação, demonstrar serem os depósitos de titularidade das empresas, e, em razão disso, ser parte ilegítima do lançamento efetuado com base no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996. Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legais do auto de infração, com lastro nos extratos bancários apresentados pelo contribuinte,
efetuou-se a intimação para a comprovação dos créditos havidos em contas do autuado, enquanto cotitular, não tendo apresentado quaisquer justificativas para a origem dos depósitos, apesar das inúmeras prorrogações deferidas. A cotitular da conta, senhora Rita de Cássia, foi intimada e, por não comprovar a origem, autuada nos mesmos moldes. É o processo seguinte, integrante da presente pauta de julgamento. O fato de o recorrente não ter apresentado durante o procedimento fiscal qualquer justificativa para a origem dos depósitos não impõe à fiscalização o ônus de diligenciar no sentido de produzir prova da titularidade de fato dos depósitos com origem não comprovada. Assumo a carta 32, inexistindo violação do 142 por se efetuar o lançamento com lastro na presunção legal do 42 a 9430. No entender dos julgadores de primeira instância, a prova apresentada com a impugnação seria insuficiente para alicerçar a alegação de não ser o titular de fato da conta. Com o recurso, novos documentos foram apresentados. Tendo a fiscalização imputado ao recorrente a titularidade dos depósitos, uma vez efetuados em conta conjunta do recorrente, não há que se falar em ilegitimidade para constar do polo passivo do lançamento. Em outras palavras, não ser titular de fato da conta corrente diz respeito à procedência ou improcedência do lançamento, com lastro no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996. Logo, a matéria de mérito é uma defesa indireta de mérito, e com ele será analisado. Rejeita-se a preliminar. Depósitos bancários, impossibilidade. Como já ressaltado, o fato de o recorrente não ter apresentado durante o procedimento fiscal qualquer justificativa para a origem dos depósitos não impõe à fiscalização o ônus de diligenciar no sentido de produzir prova da titularidade de fato dos depósitos com origem não comprovada, uma vez que a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais das contas, cabendo ao interessado comprovar o fato impeditivo de não ser titular de fato dos depósitos mediante documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiros. É a súmula 32. Não há violação do devido processo legal em razão da não conversão do julgamento em diligência para a produção de prova documental acerca da titularidade de fato da conta, uma vez que incumbe ao impugnante apresentar com a impugnação a prova documental do fato impeditivo e extraordinário de, apesar de constar nos dados cadastrais da conta, não ser seu titular de fato. Eu cito toda a fundamentação legal aí. No caso concreto, foi realizada diligência junto às empresas para confirmar a idoneidade, veracidade e tempestividade dos livros de razão apresentados com a impugnação e para a obtenção das notas fiscais de saúde relativas às vendas efetuadas pelas empresas. Entretanto, a diligência comandada pela autoridade julgadora de primeira instância restou frustrada a situação. O lançamento se lastreou no artigo 42, a veicular presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, norma posterior ao artigo 9º, inciso 7 do decreto 2.471 de 88. A súmula TFR 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e também restaram superadas pelo artigo 42 da 9.430. Diante da presunção legal deste artigo 42, está afastada a necessidade de nexo causal para a omissão de renda, sendo desnecessária a prova de acréscimos patrimoniais ou de sinais exteriores de riqueza, bem como desnecessária a comprovação do consumo da renda. Os depósitos bancários sem origem comprovada não foram considerados como renda, ou seja, foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza, mas com indícios fixados por lei como ápice a gerar presunção de ocorrência de
fonte geradora. Uma vez intimados para comprovar a origem dos depósitos, cabia aos cotitulares emitir a presunção legal, mediante comprovação de forma individualizada dos depósitos, de que os depósitos têm origem em fatos que não constituem receitas ou se receitas já tenham sido oferecidos à tributação. A presunção legal não ofende os princípios da legalidade e do devido processo legal, não sendo o presente colegiado competente para afastar norma legal por suposta violação de princípios e regras constitucionais. Cito a fundamentação, a origem de depósitos bancários, interposição de pessoas, origem. Segundo o recorrente, os depósitos bancários têm origem na movimentação de recursos financeiros de empresas em que atuava como sócio administrador ou gerente administrativo e financeiro. Para provar que a origem dos recursos está ligada à interposição de pessoa, não ser sua titularidade fada conta, o recorrente carregou planilhas e documentos com a impugnação e com o recurso. Ao apreciar a documentação constante dos autos, ao tempo da sessão de 4 de novembro de 2010, o voto condutor do acórdão de impugnação assevera. Daí aqui eu transcrevo, eu acho que é interessante, vai ter que analisar. Na documentação apresentada com a impugnação, havia de fato grandes coincidências entre depósitos apontados e vendas das pessoas jurídicas consideradas nos livros razão, que poderiam levar de plano à formação de convicção do julgador. Mas dois foram os motivos determinantes que levaram a se pedir maiores esclarecimentos por intermédio da diligência, a fim de a idoneidade, veracidade e tempestividade dos registros apresentados. Primeiro, o de, embora estivessem dispensados de escrituração contábil, desde que mantivessem livro caixa, no qual escrituradas toda a condição financeira, por serem empresas optantes, foram apresentados pelas pessoas em questão os livros razão e não os caixas, sendo aqueles utilizados para resumir e totalizar por contas, subcontas, blá, 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 e assim vai. E pediu-se a sua exibição para dar respaldo aos registros apresentados. Segundo, foi de que toda a alegação do impugnante estava calcada na relação direta entre os depósitos efetuados na sua conta corrente e as receitas das pessoas jurídicas, mas não foram apresentadas notas fiscais de saídas relativas às vendas efetuadas, apenas apresentadas notas fiscais de entradas relativas às compras efetuadas. Assim, para que as planilhas apresentadas relacionadas às diferenças com os depósitos pudessem ser consideradas, ela fazia demonstrar através das notas. O autuado apresentou cópias dos livros de razão, porém, no caso presente, os mesmos não têm qualquer valor probante, uma vez que não consta nenhuma autenticação nas folhas para comprovar que os lançamentos foram escriturados antes da ação fiscal, já visto que não foram exibidos correspondentes livros diários. Mas ainda não foi juntada, nem quando da impugnação, nem em atendimento, qualquer nota fiscal de saída. As provas devem ser extraídas do concurso dos livros contábeis e aí vai. Dessa forma, as planilhas de entidades com comprovação de crédito são insuficientes para comprovar as alegações do impugnante por não estabelecer qualquer vínculo entre os valores ali consignados e as alegadas operações das pessoas jurídicas, não havendo cópia das duplicatas ou recibos de prestação de serviços em forma de pagamento. Assim, verifica-se que as alegações não foram acompanhadas de provas que sustentassem a realização das atividades comerciais e, como já mencionado, o ônus da prova, no caso de lançamento, com base em depósitos bancários, cabe ao contribuinte. Entendo que resta superada essa questão, não cabendo falar em interposição de pessoa, tendo sido estabelecido que a hora impugnante é realmente cotitular, junto com a esposa, da conta corrente, não pessoa jurídica mencionada, e assim ele vai. Nas razões recursais, o recorrente sustenta a comprovação da origem dos recursos financeiros movimentados em sua conta da seguinte forma. Então, a comprovação da origem dos recursos financeiros movimentados na conta corrente durante o ano 2005 é iniciada pelo resumo geral anexo acostados às folhas, onde constam os valores globais movimentados por cada uma das pessoas jurídicas supracitadas, os valores referentes ao imposto de renda do senhor Otávio, do seu cônjuge, os valores dos cheques pós-datados, os valores decorrentes das contratos de mútuo, bem como os valores de transferências eletrônicas. Só para citar o resumo geral, remete aos demonstrativos, que apresenta dia a dia, e assim ele vai explicando e vai dizendo como toda essa documentação, então os demonstrativos de comprovação,
os balancetes, o resumo de caixa, como todo esse documento, no entender dele, vai se entrelaçando e vai trazendo a comprovação que ele entende que fez. Tá? Vai falar sobre aqui, por exemplo, ele dá um estoque para o contrato de mútuo, devidamente acompanhado do respectivo recibo, que comprova o empréstimo realizado ao hora recorrente pela senhora Érica, cujo valor foi movimentado na conta corrente em comento, demonstrando, ademais, as declarações de imposto de renda da pessoa física, hora recorrente, senhor Otávio, bem como de seu cônjuge, comprovam a origem de montante de tanto e tanto, ainda que cabem nas notas de compra. Por fim, para corroborar os argumentos, ele traria o livro diário das empresas. Outro sim apresenta livros caixa, ainda para melhor esclarecer as movimentações financeiras, ele vai trazer novas planilhas, também com recurso voluntário. Desta forma, por meio dos documentos acotados, apresentados, implementação, justamente com os livros, individualizada, restam devidamente comprovadas, de forma individualizada, a origem e destinação dos valores movimentados na conta corrente, a interposição de pessoas, bem como a ausência de acréscimo patrimonial do contribuinte, a razão pelo qual deve ser cancelada a exigência de crédito tributário referente a esta conta bancária, arquivando-se o auto de infração com comento. Então, em relação à empresa CV, a alegação de ter sido sócio administrador ou gerente administrativo e financeiro não se sustenta de plano em face da própria declaração de ajuste anual do recorrente, pois nela não há qualquer referência a esta empresa. Por outro lado, as empresas Otávio Daniel dos Santos e Madeireira Serra dos Pinhos constam como fontes pagadoras na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo tributário e da declaração de bens e direitos. Ao analisarmos as cópias dos livros de diário carregadas aos autos com as razões recursais, constata-se que os livros em questão não foram devidamente submetidos ao registro público, não constando nos termos de abertura e encerramento qualquer indicação de autenticação no órgão competente. Então, eu cito todas as folhas. E note-se que o voto condutor da Corte de Combinação ressaltou ao recorrente a necessidade desse registro. Eu transcrevo aqui o que fala lá o voto condutor do acordo. As empresas, ao elaborarem escrituração contábil completa, mesmo não sendo obrigadas a assumir o ônus de manter o livro diário, nos termos da legislação comercial, assumirem o ônus de manter o livro diário nos termos. Então, mesmo não sendo obrigadas, se elas fazem, elas têm que seguir a formalidade. Não estando os livros diários registrados, não há valor probatório do neles escriturados, bem como do escriturado nos livros de razão e caixa deles decorrentes. Além disso, não detecto nos autos cópia das notas fiscais de saída relativas às vendas escrituradas nos livros para alicerçar o neles escriturados. Na primeira instância, o julgamento foi convertido em diligência e, apesar de intimadas, as empresas não apresentaram as notas de saída emitidas e nem os comprovantes de depósito efetuados na conta do recorrente. Nesse contexto, não há como se estabelecer uma relação entre os créditos havidos na conta corrente e as receitas auferidas pelas empresas, não se sustentando a alegação de que recursos das empresas ingressariam na conta do recorrente. Independentemente da análise da documentação apresentada demonstrar ou não que pagamentos e compras de compras, né? Não é e-compras, que pagamentos de compras pagamentos de compras efetuados pelas empresas correspondem a débitos efetuados na conta corrente, sem prova de os créditos na conta do recorrente terem origem em receitas auferidas pelas empresas, não se estabelece a presunção de que os débitos seriam efetuados com recursos de titularidade das empresas creditados na conta do recorrente, ou seja, não há como se presumir um mero trânsito de recursos pela conta corrente. Ou seja, ainda que se admitisse que recursos da conta foram utilizados para
pagar compras das empresas, não há demonstração de que o que lá foi depositado veio dessas empresas. Então, eu não fecho essa presunção de mero trânsito por isso. Aqui eu coloquei uma nota de rodapé, quando eu falo, independentemente da análise de a documentação apresentada demonstrar ou não que pagamentos de compras efetuados pelas empresas correspondem a débitos nas contas do recorrente, na conta do recorrente, só colocar tá. Eu coloquei aqui, para comprovar tal correspondência, o recorrente carregou aos autos, notas fiscais, boletos, comprovantes de recolhimento, declaração de refis. Contudo, não apresentou planilha a ligar de forma individualizada pagamentos de compras das empresas, pagamentos ou compras das empresas a débitos havidos em sua conta. Ao se tomar como amostra do ano calendário, eu tentei checar, pelo menos em relação ao primeiro mês do ano, e eu fui verificar se havia essa correspondência entre os documentos que tinham autenticação mecânica bancária, porque eu consigo precisar a data efetiva do pagamento daí. Mas daí, comparando isto com os extratos, eu não consegui fazer essa relação. Então, pelo menos em relação a janeiro, eu não estabeleci essa correspondência, tá, entre o que estava sendo debitado na conta e o que era pago a favor dessas empresas, né, a título de compras por elas efetuadas ou pagamento de GPS, DARFs, das pessoas jurídicas. Eu coloquei aqui uma tabelinha em nota de rodapé, porque se alguém entender que que não é independente, né, teria que adentrar nisso. Mas como não é relevante, mas já fiz uma primeira análise até para confrontar com uma amostra janeiro, eu constei em nota de rodapé. Em outras palavras, não há prova a evidenciar que os créditos existentes na conta do recorrente teriam origem em valor de titularidade das empresas, inclusive de supostos cheques a receber. Que ele fala lá de uma planilha lá dele de cheques a receber, na folha 27 e 24. Uma vez que, além de os livros de diário não estarem registrados, não foram carregados aos autos as notas fiscais de saída relativas às vendas escrituradas nos livros apresentados e nem cópia microfilmada dos cheques relacionados nas folhas 27 e 24. As planilhas, resumo geral e demonstrativo de comprovações e planilhas apresentadas com recurso não se sustentam diante da não apresentação da prova em questão. Portanto, a documentação apresentada pelo recorrente não tem o condão de gerar a convicção de a titularidade de fato da conta ser das empresas, ou seja, o recorrente não provou que os valores creditados na conta pertenceriam a terceiros. Não estando evidenciada, a interposição de pessoa não se aplica ao disposto na parte final do parágrafo 5º do artigo 42 da 9.430. O contrato de mútuo não foi celebrado por nenhuma das empresas, mas entre o autuado e a senhora Érica, tá lá nas folhas tais, o que destoa da alegação de que pela conta transitariam apenas valores de titularidade das empresas. Em relação a esse contrato, foi ainda apresentado o recibo de 19.580, firmado pelo recorrente mutuário em 20 de 10 de 2005, data em que há crédito de origem não comprovada de mesmo valor. Portanto, contrato e recibo não tiveram suas assinaturas reconhecidas em cartório, e a cópia autenticada carregada aos autos foi produzida em 10 de 6 de 2012, após a certificação do lançamento. Não consta da declaração de ajuste anual do autuado tal empréstimo, e não foi produzida prova a demonstrar a quitação do mútuo durante o ano calendário de 2005 e nem em data posterior, sendo que o contrato estipulava prazo máximo de 1 ano para pagamento e possibilitava, sem qualquer limitação,
a renovação de comum acordo. Logo, não se forma a convicção de que tenha havido efetivamente um empréstimo. O recorrente sustenta que créditos teoriam a origem em transferência de contas de mesma titularidade, ou seja, transferência de contas das empresas. CV dos Santos e Madeireira, conforme resumo das TEFs e folhas tais. A simples tabela em questão não prova que tais créditos tenham origem em contas das empresas, e como já evidenciado, não há prova de titularidade de fato da conta ser das empresas. A alegação de os rendimentos tributáveis e não tributáveis declarados a totalizar 68 mil e 24 mil, conforme ao senhor Otávio e a senhora Rita, terem transitado pela conta do recorrente, também destoa da argumentação de que pela conta transitaria apenas movimentação financeira da empresa. De qualquer forma, no caso concreto, não há prova de o autuado não ser o efetivo titular da conta corrente. O artigo 42 da lei veicula a presunção de os valores creditados em conta de depósito e investimento junto à instituição financeira deverem ser tidos por receita ou rendimento tributável, sujeito ao ajuste anual, quando o titular regularmente intimado não comprovar de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados nessa operação. Diante dessa presunção legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores, sem comprovação individualizada, envolveriam rendimentos isentos e não tributados, constantes da declaração de ajuste anual. Isso porque teríamos de contrapor a presunção legal de ser rendimento tributário, a presunção simples de contrário, de não ser rendimento tributável, ou seja, na situação diversa, se apresenta quando se presume que parte, sei que já conhecido o argumento dos senhores, que inclusive cito um acórdão nosso lá de outubro de 2020. No caso de rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica, com retenção de imposto ainda na fonte, contribuição previdenciária, presunção simples de trânsito nas contas bancárias desses rendimentos, não se apresenta razoável em razão da facilidade de o contribuinte produzir prova individualizada. Nesse sentido, desenvolveu a jurisprudência da segunda turma da Câmara Superior, transcrita no emento de março de 2020. Logo, não pode ser acolhida a pretensão de se presumir como a transitar pela conta conjunta os rendimentos isentos e não tributáveis. Além disso, para cada cotitular, a exclusão deve se limitar ao rendimento tributável declarado em sua própria declaração de ajuste anual. Na declaração de ajuste anual do autuado, foram declarados rendimentos tributáveis de 12.000 e 6.000, como rendimentos recebidos respectivamente das pessoas jurídicas Madeireira e Otávio Daniel Santos, IPP, no ano de 2005, sem imposto retido na fonte, rendimentos compatíveis com a alegação de ser sócio administrador ou gerente administrativo financeiro dessas empresas, a indiciar recebimento mensal de R$ 1.000 e R$ 531, respectivamente. Diante disso, ressalta-se que a fiscalização não incluiu no lançamento os depósitos créditos inferiores a R$ 1.000. O fiscal, por iniciativa própria, ele talvez para exatamente em razão dessa questão dos rendimentos declarados na declaração de ajuste anual, ele fez um corte, como eram vários os depósitos inferiores a R$ 1.000, ele já não nem intimou para comprovar, conforme asseverado na descrição dos fatos e enquadramentos legais e evidenciado no anexo do termo de intimação a individualizar os depósitos a serem comprovados. Assim, de plano, não há como se presumir a inclusão dos valores em tela pagos a título de prolabore ou salário dentre os depósitos considerados como sem origem comprovada. Por outro lado, é possível que o pagamento não tenha sido mensal, a significar pagamentos em montante superior a R$ 1.000. E somando-se a isso o vínculo de propriedade, titularidade do recorrente para com a fonte pagadora, entendo que não se estabelece a presunção simples de trânsito de prolabore ou salários pela conta do autuado, sendo necessária a prova individualizada. O recorrente e a cotitular apresentaram DAA simplificada, informando no campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física exterior os valores de R$ 36.000 e R$ 5.000, respectivamente,
até 11/7/2005, a soma dos créditos inferiores a R$1.000 constantes no extrato da conta bancária e que não foram incluídos pela autoridade, já supera o montante de 41 mil, que é a soma dos dois. Nesse contexto, não há como se presumir que, dentre os depósitos considerados como de origem não comprovada, estejam valores recebidos, pois também é razoável presumir sua inclusão dentre os créditos inferiores a 1.000. Sobre multa de ofício, a multa constituída possui fundamento legal no artigo 44, inciso 1, da 9.430, invocado expressamente pela fiscalização no auto de infração, não sendo o presidente colegiado competente para afastar por suposta violação de princípios, regras constitucionais, fundamentação entre parênteses, Selic, o argumento tradicional já conhecido de todos sobre provas, não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não observado regramento específico e precusa a oportunidade. Cito os fundamentos legais, então o voto é por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu só fiquei aqui na dúvida se eu não tratei uma matéria de preliminar ali dentro do primeiro tópico do mérito, que seria no sentido de um acórdão ter cerceado de defesa. Eu não sei se ele colocou essa matéria, agora eu não me recordo, eu teria que ver aqui o meu relatório fiscal, só um instantinho, se ele colocou isso na ilidevidade da prova, não era titular de fato. Não reconheceu. Ele também, ele de certa forma menciona que a decisão recorrida não reconheceu a legitimidade passiva, somente em razão da falta dos livros de arte. Ele está direcionando mais para essa questão. A alegação, de certa forma, de cerceamento de defesa, ele só traz no tópico de mérito, não tendo o auditor diligenciado, conforme informações constantes, não obedeceu o devido processo legal. Daí eu acabei trazendo isso para analisar no mérito. Como ele já trouxe assim, eu respeitei a estrutura dele, por isso que eu coloquei só rejeitar a preliminar e não rejeitar as preliminares. De certa forma, como ele tratou no mérito, eu também tratei no mérito, embora a rigor se possa vislumbrar aqui uma preliminar. Eu vou seguir a estrutura do próprio contribuinte, isso está claro, patente no próprio voto, eu acredito que não haja prejuízo nenhum para a compreensão. Então, o meu voto é por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Negar provimento ao recurso voluntário. Não, já está. Negar-lhe provimento. Tá certo. Negar provimento, né? Negar provimento. Entendi, só não dá. Não. Eu coloquei negar-lhe provimento, porque aqui antes eu coloquei o recurso voluntário. Exposto voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Mas não é a estrutura que normalmente a senhora coloca na ata, mas está dizendo a mesma coisa. Não, é isso mesmo. Alguma pergunta? Só doutor Pinheiro, fiquei na dúvida se essa parte que o senhor fala da exclusão dos rendimentos, que já estariam declarados, é relevante. Como assim? Lá na emenda, o senhor colocou lá que seria cabível a exclusão dos que estariam declarados, né? Mas nesse caso aqui não... Talvez é melhor tirar da emenda. Onde é que eu coloquei na emenda isso? Não seria isso aqui? Depósito bancário sem comprovação de origem, base de cálculo e exclusão. Mas só que ele continua, né? A exceção daqueles para os quais não é razoável a presunção da dupla tributação, que é exatamente o que aborda nessa continuação do voto aí, que ele rebate, né? Das exclusões, dos rendimentos abaixo de R$1.000, enfim. É só porque o doutor Pinheiro admite, né, que seja excluído
que estavam declarados, né? Sim, mas nesse caso não é razoável. Essa situação não é razoável, porque se a exclusão toma por premissa, né, a presunção de dupla tributação, evitar o risco da dupla tributação, se eu não consigo, se isso não é razoável no contexto desse processo, ainda que esteja declarado, eu não aceito a ausência de prova individualizada. Porque isso tem um motivo, tem uma razão de ser. E essa razão de ser é aquela jurisprudência que eu já coloco. Por que a jurisprudência se desenvolve? Ela diz o seguinte, olha, como é razoável que se esteja gerando um risco muito grande de dupla tributação, mesmo não havendo prova individualizada, há que se admitir uma presunção de trânsito dos valores declarados como tributáveis pelas contas. Né? Agora, se eu não tenho, assim, nesse caso, essa premissa ela é fraca, né? Se eu não tenho pela forma como foi feito o lançamento, esse risco da dupla tributação, ele é praticamente irrisório, porque poderia estar dentro dos R$1.000, já que foi assim estruturado, caberia ao contribuinte demonstrar de forma individualizada. Eu raciocinei assim, esse é o meu raciocínio, e ele foi para a ementa. Tanto é que, se o senhor verificar, essa ementa, ela destoa daquela adotada em outubro de 2020, porque lá o caso era diferente. Tanto é que eu falo, nessa última hipótese, a presunção se implica, mas, em razão da situação concreta, a ser apreciada caso a caso, seria razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os valores creditados em conta de depósito de rendimentos sem origem e natureza comprovada. Naquele caso, era razoável, e a ementa foi assim estruturada. Neste caso, aquela ementa já dizia, em razão da situação concreta, ser apreciado caso a caso. Nesse caso concreto, eu entendo que não. Para dar destaque ao não e dos motivos pelo qual a redação da ementa é diversa. Por isso que eu coloquei aqui. Somente é cabível a exclusão da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o depósito bancário sem identificação dos rendimentos comprovadamente tributáveis na declaração, à exceção daqueles para os quais não é razoável a presunção da dupla tributação. Não entendi. Justamente nesse aí eu fiquei vencido porque eu não aceito. Aí eu só estava pensando se eu iria pelas conclusões ou acompanhando integralmente. Era só por conta disso. Mas o seu raciocínio seria nem os tributáveis aceitar? Eu acho que ele para ele comprovar que o declarado, ele teria que comprovar o depósito que é o declarado, porque senão, para mim, fica sem comprovação de origem. E não fazer uma presunção ali. Não sei se teria algum caso. Mas nesse acordo aí, que o senhor juntou, realmente era mais... Fazia sentido pela atividade dele, mas mesmo assim ele não comprovava o depósito em si, a origem do depósito, né? Para mim, acaba tendo problema na jurídica. Bom, não, mas tudo bem. Creio que seja pelas conclusões, doutor Rodrigo, o seu posicionamento, assim como o meu também, em relação aos neotributáveis e tal, apesar de considerá-los também, no caso concreto, até pelo gancho do próprio doutor Pinheiro, seja pelas razões que ele enfrentou, né, dos declarados, dos tributáveis, né, a questão do valor e até por conta da questão da contabilidade das pessoas jurídicas e tal, eu também não estou conhecendo. Então, negar provimento, mas pelas conclusões. Só adiantando. Bom, então vamos votar, já que podemos votar o próximo processo, que é o 18, em conjunto. Eu já falo para os senhores
o que é diferente lá, porque metade foi feito num titular da conta e metade no outro co-titular da conta. Sim, mas eu Que é o preciso botar processo esse primeiro. de número Peraí, 18. eu preciso botar esse. Prefere? Então tá. Sim. Não, a gente acabou de ler, tem que botar. Matheus? De acordo. Eu acompanho pelas conclusões. André? Não, Raide. Pelas conclusões. Doutor Matheus, para mim não ficou muito claro quais seriam as conclusões, se o senhor pudesse explicitá-las. Matheus não, Rodrigo, né? Raide, doutor Raide. A minha, doutor Pinheiro, eu concordo com você em relação a negar provimento, mas o senhor fala que é impossível aproveitar para fins de afastar a presunção de depósito bancário os rendimentos não tributáveis. Inclusive, esse voto que o senhor menciona aí, o senhor fez voto no processo meu. É esse o ponto apenas? Isso, esse ponto. É isso que eu queria esclarecer. André? Também pelas conclusões, pelos mesmos motivos colocados pelo Dr. Raide. Então, vai ter que colocar aí, Pinheiro, porque como deu empate nas conclusões, é o motivo das conclusões no seu... As conclusões da doutora... Mas aí as conclusões são diferentes. A minha conclusão, doutor André, é diferente da conclusão do doutor Rodrigo. Apesar de ter dado empate, Mas na realidade não deu. Só a leitura da ata vai dar para entender? Não vai. Não, vai ter que esclarecer. Ou então alguém faz Aí o doutor Rodrigo, se puder rapidamente precisar a divergência dele. A divergência é porque eu acho que se ele não comprovar a origem do depósito, ele poderia nunca fazer exclusão do rendimento declarado. Tá, o senhor não acompanha essa jurisprudência da Câmara Superior? Porque, inclusive esse acordo que o senhor colocou, aí eu fiquei vencido sozinho. Tá. Então é bom colocar uma frasezinha só falando. Eu abro um parágrafo. Como entendeu e como Raide e André entenderam. Certo? Sim. Ao final. Então ficou o resultado. Acordo os membros por unanimidade de votos rejeitar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões, Rodrigo, Raide e André. O outro é o mesmo resultado? O outro eu preciso fazer algumas ponderações. Vamos abrir o arquivo da minuta, por favor. Rita de Cássia Trevisan, dos Santos. Aqui é a mesma conta, a problemática é basicamente a mesma, foi toda a mesma discussão, são as mesmas empresas, e toda a argumentação é sobre o cotitular. Só que aqui também o resultado ele é no mesmo encaminhamento que eu dou, só que ao final eu tenho que precisar em relação à declaração da recorrente deste processo. Então, quando eu trato da DAA, né, eu digo que ela declarou um valor dela de 6.375 como recebidos da pessoa jurídica madeireira Serra dos Pinhos. Isso está lá na folha 14, se quiserem localizar rapidamente. Informando a natureza da ocupação 12, proprietário, empresa ou firma individual ou empregador titular, a indiciar pro labore de 531. Diante disso, ressalte a fiscalização não incluiu no lançamento os depósitos, daí aqui vai a argumentação no mesmo sentido. Eu apenas adaptei a declaração dela, todo voto é adaptado à situação particular dela, mas toda a discussão de fundo é sempre tratando da posição do outro cotitular em relação às empresas, que ele seria sócio ou gerente administrativo e financeiro. Então, toda a problemática de fundo é a mesma, com essas adaptações peculiares a cotitular, mas sem grandes inovações.
Então, se os senhores quiserem analisar rapidamente, o voto praticamente não muda muito, mas nesses pontos apenas que eu destaquei, especialmente aqui lá ao final, na página 14 da minuta. E o encaminhamento seria por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Aqui, então, tem as mesmas conclusões, né? Tanto do Raíde, Andréia e Rodrigo, certo, Rodrigo? Isso. Então, tá. Matheus. De acordo. De acordo com pelas conclusões. Da mesma forma do outro, pelas conclusões. De acordo pelas conclusões. Então, com as mesmas por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito negar provimento ao recurso voluntário, votar pelas conclusões, Rodrigo, Raíde e André, a mesma observação, certo? Daí, tanto neste quanto no outro, julgado pelo período da manhã, né? Mas a data é a mesma. O que importa é a data que sai no acordo, então isso eu nem ponho na ata, não. Pessoal, então tá. Vamos parar a gravação, por favor, Ana? Obrigada, viu? Até amanhã. Doutora Mira, só fazer um esclarecimento.